Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Fabão. Dessa vez dia 3 de janeiro, vamos começando o vídeo aqui dessa rodada de sabadão. Um excelente fim de semana para todo mundo. Vamos buscar os greens, galera. Ontem uma rodada que a gente pegou uma oportunidade muito boa lá no grupo gratuito, tá galera? Que foi o handicap do Atlanta Hawks. Assim que saiu que o Karl Anthony Towns não jogaria. Então, muito importante que você entre no grupo gratuito, tá? O link para você fazer parte está aqui na descrição ou através dos comentários, tá? Bom, galera, mais uma coisa, a rodada de hoje eu tô achando ela muito traiçoeira, tá? Muito traiçoeira em quesito de quem vai ganhar. Com o decorrer do vídeo eu vou explicar mais para vocês, né? E aí eu queria também saber a opinião de vocês, do que vocês estão achando. A gente tá vendo muitos times lesionados, né? Os Bulls estão sem Guida e Kobe White, os Nuggets estão sem 4 titulares, Christian Brown, Gordon, Jokic, né? Então, basicamente, cara, a NBA ela tá indo para um rumo que a gente tá vendo quem tá mais preparado fisicamente, né? Então, vamos para cima, né, fazer aí as análises da rodada do dia de hoje, lembrando que hoje também tem a NHL, que é a maior liga de hóquei no gelo, né, lá dos esportes americanos, e também a NFL vai entrar agora na semana 18, né? Então, basicamente, vai ter dois jogos aí, Tampa Bay Buccaneers e Carolina Panthers, São Francisco 49ers e Seattle Seahawks. Quem ganhar vai pegar o seed 1 da conferência, né, para os playoffs, e Buccaneers e Panthers vai ser um jogaço, porque basicamente, cara, quem ganhar avança para os playoffs, quem perder tá eliminado. Então vai ter bet para vocês também lá no grupo, tá? Vamos que vamos, galera. Primeiro jogo, Miami Heat contra Timberwolves, cara. Deixa o like, se inscreve, né? Não posso deixar de falar. Cara, esse jogo eu tô achando muito difícil em relação a quem vai ganhar. Porque no primeiro momento o Heat tá mais focado, né? Saiu um Tyler Herro. Mas eles estão vindo de 4 vitórias muito boas, muito convincentes. Inclusive, cara, com 2 jogos passando da linha de 140 pontos, né? O Norman Powell, né, fez mais de 35 nesse jogo contra os Pistons lá em Detroit. Né, os Pistons que tinham um retrospecto muito bom, era 13 vitórias em 15 jogos, né, naquela ocasião. E o Heat foi lá e conseguiu roubar aquela vitória. Cara, as equipes ainda não se enfrentaram na temporada, né? A equipe do Timberwolves ainda não jogou esse ano, né? Tá bem descansada. E assim, cara, a equipe do Timberwolves, na minha opinião, é um time melhor, tanto que chega melhor no que tange a desfalques, tanto na campanha, né, no basquete, assim, que eles estão apresentando, né? A equipe do Heat tem 19 vitórias, a equipe do Timberwolves tá com 21. Então, apesar de ser campanhas similares ali, a equipe do Timberwolves ainda é um pouco melhor. Então, cara, o que me agrada mais é que é uma meia unidade para vitória do Timberwolves, mesmo fora de casa, mas querendo ou não tá mais descansado. A equipe do Heat tá sem o Tyler Herro. E assim, cara, a linha limite do Anthony Edwards, que é em torno de 28 pontos, bateu em 4 dos últimos 5 jogos. Então, é uma linha que eu quero pegar também. Porque, por exemplo, apesar da equipe do Timberwolves vir de derrota para a equipe do Atlanta, né, o Anthony Edwards ele fez 30 pontos, né, cara? Então, ele fez 30 pontos. Então, ele poderia ter jogado mais, teve um blowoutzinho ali no final. Então, eu acho que os pontos do Anthony Edwards pode ser uma boa pedida aqui. Então, só para recapitular, vitória do Timberwolves em meia unidade, um jogo difícil de se operar, muito difícil. Mas eu vou ainda nos pontos do Anthony Edwards, tá? Próximo jogo, New York Knicks contra Philadelphia 76ers. Cara, aqui a gente vai ter que esperar, porque ontem muita gente tinha ido a favor da equipe do New York Knicks, e do nada surgiu uma notícia que o Karl Anthony Towns, que não estava nem listado como questionável, né, nem como dúvida, não estava confirmado para a partida, do nada, surpreendentemente, ele foi colocado de fora da partida. E isso mudou todo o panorama do jogo, porque igual eu disse, o Josh Hart já está fora do jogo por lesão. E aí o Mitchell Robinson, que seria o pivô reserva, também está fora. E aí o Towns fica fora, cara, teve que jogar com o quarto pivô, que é o Hulk Porter, né? E a gente não sabe o que aconteceu com o Anthony Towns, se ele passou mal, se mesmo que ele jogue hoje, se ele vai estar baleado. Então, o Sixers, né, que não tem nada a ver com isso, né, jogou, né, no dia 1º e ganhou muito bem lá em Dallas, fora de casa, da equipe do Dallas Mavericks. Então, cara, apesar disso, a equipe do Sixers enfrenta o Knicks em back-to-back, né, cara, porque eles jogaram ontem, então vai vir até mais cansado em alguma medida. Então, o que eu vejo aqui, cara? A gente vai ter que esperar se a equipe dos Knicks realmente não vão contar com o Karl Anthony Towns, porque isso vai abrir uma lacuna muito grande no garrafão, que abre, né, um precedente para Joel Embiid entrar, cara. E eu tô querendo confiar um pouco mais no Embiid agora, porque você vê que ele já jogou mais de 35 minutos aqui.
entendeu? Antes ele não tava com essa minutagem, e aí realmente fica mais difícil de confiar num cara que joga 20 minutos, apesar de todo o potencial, né, do Embiid, que é um cara que já foi MVP e tudo mais. Então, cara, eu quero pegar os pontos do Embiid aqui, caso que o Anthony Towns não jogue, mas aí a gente vai ter que esperar. Te convido a conhecer um pouco mais do meu trabalho no meu grupo VIP, tá, galera? Eu vou trabalhar todas essas leituras que eu tenho aqui e tudo mais. Eu tenho, né, todas as notificações ao vivo, né, de quando sai desfalque e tudo mais. Então, eu trabalho por lá no meu grupo VIP. O link para você adquirir e ficar por dentro de todas as minhas entradas, não somente da NBA, mas dos esportes americanos, está aqui na descrição ou através dos comentários, tá, galera? Então, vamos para cima. Esse jogo aqui a gente vai realmente ter que esperar os desfalques. Mas num primeiro momento, pela questão do back-to-back, né, pela questão dos Knicks estar vindo desses desfalques, o Josh Hart mesmo não jogar, o Sixers vai vir completo, surpreendentemente. Só o Kelly Oubre Jr. que não, então eu vou pegar o handicap a favor da equipe do Philadelphia 76ers, tá? Toronto Raptors e Atlanta Hawks, cara, jogo também difícil de se operar. Isso porque a gente não sabe também se Trae Young joga. A equipe dos Raptors agora tá com o retorno do RJ Barrett, que perdeu vários jogos. Bom, a equipe dos Raptors, cara, vem de um jogo muito ruim, porque eles perderam pro Denver Nuggets naquele jogo que os reservas dos Nuggets jogaram, né, basicamente. Jamal Murray e seus capangas, né, eu não esperava essa derrota do Raptors. E cara, essas equipes já se enfrentaram duas vezes com duas vitórias da equipe do Toronto lá em Atlanta, né? Então quando você pega um time que ganhou duas vezes fora de casa e agora eles vão jogar dentro de casa completos, né? Porque o Jabel vai jogar, cara, fica difícil contra a equipe dos Raptors aqui, mas ainda assim eu tô achando que a equipe do Atlanta tá jogando muito bem. Ganhou tanto dos Knicks como dos Timberwolves, então fica difícil. Eu realmente acho que é um jogo bom para você levar para o ao vivo, cara. Eu acho que quem começar ganhando e abrir uma certa vantagem vai ditar o ritmo do jogo e você pode trabalhar em live. Eu acho que é muito difícil ter virada aqui, tá? Então, assim, basicamente, o que eu vou querer pegar neste jogo vai ser o duplo-duplo do Scott Barnes, né? Que é o ala pivô do Toronto Raptors, que tá batendo a 3 jogos seguidos, tá? Como o Jacob Poeltl, que é o pivô dos Raptors titular, não joga, né, com uma lesão nas costas, o pivô vai ser o Mamukelashvili, né, aquele cara lá da Geórgia. Mas ele é um cara que, assim, ele é até meio baixo, se você for ver, assim, comparado aos pivôs da liga hoje. Então, acaba que o Scott Barnes faz uma função mais intensa no garrafão. Tá batendo 3 jogos consecutivos, eu acho que bate nesse jogo de novo aí também, esse duplo-duplo do Scott Barnes. Agora, por parte da equipe do Atlanta, galera, considerando que o Trae Young não jogue, eu vou pegar o mesmo palpite que me deu o Green em ontem, né? Que foi o que eu recomendei pra vocês, que foi o PRA, pontos, rebotes e assistência do Dyson Daniels, beleza? Então, cara, eu acho que esse jogo, pra quem vai ganhar, seria uma boa pro ao vivo. Eu vou pegar as linhas de jogadores duplo-duplo do Scott Barnes, acho que tem valor, e PRA, pontos, rebotes e assistência do Dyson Daniels, que vai ser o armador da equipe dos Hawks, caso o Trae Young não jogue, tá, galera? Somente depois de confirmar que o Trae Young não jogue. Próximo jogo, Chicago Bulls e Hornets, cara. E aqui, assim, honestamente, eu não sei o que falar da equipe do Chicago Bulls. Tomei um headzaço ontem, né, cara? A gente quer a vitória do Orlando Magic. Não me arrependo no sentido de pré-live. Acho que a análise era o correto, porque quando você tira o Josh Giddey e o Kobe White da equação, que são dois caras que contribuem com 19 pontos de média por jogo, mais o Zach Collins, que é o pivô reserva do Vucevic, cara, complica bastante, né, meu irmão? E ainda assim a equipe do Magic conseguiu perder, o banqueiro jogou muito, mas o time coletivamente não performou, então acabou não vindo. Mas, cara, eu tenho que falar uma coisa pra vocês, que o mesmo cenário de ontem, né, que eu mandei a vitória dos Bucks, mas o Kalkbrenner, que é o pivô, tá fora, o Mason Plumlee, que é o pivô, tá fora, e o Diabate, que é o pivô, o terceiro pivô, ele estava fazendo alguns jogos titulares, mas que seria o terceiro pivô aqui dessa nossa análise, ele não jogou ontem. Você vê que a equipe dos Hornets acho que teve que improvisar um pivô aqui, eu nem lembro quem que foi o pivô, honestamente, mas enfim, fato é que se eles jogarem sem pivô aqui vai ser muito difícil, cara, vai ser muito difícil. E a equipe dos Bulls, cara, assim, vem... Não sei como que eles estão jogando tão bem, cara. Esse Buzelis aqui joga muito. O Kevin Huerter também acertou muitas bolas triplas. E a gente viu um Vucevic muito ativo, junto com o Jalen Smith aqui no garrafão. Então, cara, o que eu vejo aqui? Eu vejo a vitória dos Bulls, cara. Se eles conseguiram ganhar desse Orlando Magic, assim, eles vão jogar dentro de casa e tal. Não sei, eu só acho que
Muito difícil, né, esse jogo, você ter essa leitura, porque no primeiro momento, quando você vê os Bulls sem Kobe White e Josh Giddey, você fala, cara, o valor aqui é ir contra os Bulls, né? Mas a verdade é que eles estão jogando bem, mesmo com as reservas aí, não dá pra ignorar isso não. E fica até um ataque mais criativo, né? Querendo ou não, quando o Josh Giddey joga, o ataque fica muito preso, a bola nele. Então, nesse sentido aqui, né, eu acho que o momento é favorável à equipe do Chicago Bulls aí. Vou pegar a vitória deles, mas em meia unidade, tá, galera? Apenas meia unidade. Bom, próximo jogo, Spurs e Portland, tá, galera? Lembrando, deixa seu like e inscreve no canal. Vou pedir para você também entrar no grupo gratuito. O link tá na descrição através dos comentários. Se você ainda não faz parte, 100% de graça, tá? Vou trabalhar muito a rodada de hoje lá. Spurs e Portland, cara. Cara, esse jogo aqui, apesar do Devin Vassell e do Embanema tá fora, né? E assim, ambas as equipes vêm de back-to-back. Portland tava ontem em Nova Orleans e Spurs tava lá em Indianápolis, né? Cara, basicamente, eu acho só que a equipe dos Spurs é bem mais time, né? Uma equipe que chegou na final da NBA Cup. Spurs está fazendo uma campanha assim que é a segunda melhor da Conferência Oeste, né? Com uma conferência disputadíssima. Então, assim, no final do dia, né? Eu acho que a equipe do Spurs é uma equipe melhor. No último jogo que essa equipe se enfrentaram, o Spurs venceu com tranquilidade. Então essa equipe do Portland também tá lidando com todas essas lesões aqui, né, galera? Do Jrue Holiday, do Damian Lillard, jogadores de rotação, né? Como o Scoot Henderson, Tibulli, o Gena Migrante agora lesionou também. Então realmente ficou muito difícil de confiar. E assim, a equipe do Spurs ainda tem Jaron Fox, tem o Johnson. Cara, tem os pivôs reservas ali, o Luke Cornet, que joga no mesmo estilo do Embanama. Então, vai jogar dentro de casa lá no Texas. Eu vou com a vitória da equipe dos Spurs aqui, sem render muito, tá? Próximo jogo, Dallas Mavericks e Houston Rockets. Cara, apesar, inclusive, da equipe do Dallas ter ganhado da equipe dos Rockets, né, nesse último jogo aqui, o Sengun não jogou naquele jogo, né? E aqui a equipe do Rockets é uma equipe que tá com 4 vitórias consecutivas, tá todo mundo saudável, vai jogar geral ali. Até o Terry Eason, né, que é um ala, né, que tava desfalcando, vai voltar para esse jogo também. Então, cara, mesmo fora de casa, eu acho que vai dar uma azedada no azeite aí para a equipe do Dallas. Eu não vejo a equipe do Houston Rockets perdendo esse jogo. Eu acho muito difícil. Acho que a tendência é muito clara da equipe dos Rockets estar ganhando esse confronto aí. Vai jogar Sengun, Duran, vai jogar Amen Thompson, Terry Eason. Só o pivô que está em dúvida, né? O Steven Adams e o Capela, os dois pivôs, se jogam ou não, mas ali eles improvisam ali com o Jabari Smith, fica tudo numa boa. Então, cara, pode ser que uma vitória do Houston Rockets tenha bastante valor aqui pro jogo de hoje, fechou? Bom, galera, vamos para os 2 jogos da noite aqui para finalizar o nosso dia. Agora a gente tem Golden State Warriors e Utah Jazz. Basicamente, o Utah Jazz convivendo com vários desfalques, né? Parece que Keontae George, Ace Bailey e Lauri Markkanen não joguem. Pelo menos é esse o panorama que eu tenho aqui gravando esse vídeo. Essa questão do desfalque está realmente sendo difícil, né? Pra gente que gosta de análise. Ontem mesmo que o Anthony Towns ficou de fora, surpreendentemente. Quem foi no Knicks saiu muito prejudicado, mas aí a gente vê algumas oportunidades, por exemplo, como a gente conseguiu pegar Green, né? Por parte do Golden State Warriors, ao que parece, pelo menos ao que não jogou ontem, Jimmy Butler, Stephen Curry e Draymond Green não jogaram. Mas, cara, independente disso, eu acho que a equipe do Golden State é mais time, né? Lembrando que a equipe do Utah Jazz vem de uma derrota para a equipe dos Clippers, né? E a equipe do Golden State, né, jogou com seus reservas aí, foi triturada pela equipe do OKC, mas esperado, né? Não tem nem muito o que falar. Então, cara, eu vejo uma vitória do Golden State Warriors, né? Acompanhado de um over limite, aquela coisa toda que o Utah Jazz sempre traz, mas é um jogo que também não tem muito que ficar se operando, né? As duas equipes convivendo aí com alguns desfalques também. Então vamos só com a vitória do Golden State, joga em casa. E assim, a equipe do Golden State dentro de casa, né, galera, performa bem, né? Tem 10 vitórias em 15 jogos, então a equipe do Utah Jazz fora de casa tem um retrospecto bem negativo. Tudo indica aí uma vitória da equipe do Golden State, tá? Los Angeles Clippers contra Boston Celtics, 00:30, meu irmão. Jogo duro de se assistir, mas assim, preciso de falar, cara. Acho que vai ser o melhor jogo da noite, tá? Acho que a gente vai encerrar esse jogo aí com chave de ouro. A gente pega a equipe dos Clippers, galera, na sua melhor fase, tá? Isso porque são 6 vitórias consecutivas e todas essas vitórias colocando 10 pontos ou mais de frente. Então, é aquilo que eu digo, eles não estão vencendo bem, eles estão convencendo ainda por cima. E, cara, outro ponto que eu quero
dizer aqui pra vocês que desses 6 jogos que a equipe dos Clippers está ganhando, 5 foram dentro de casa. E esse vai ser dentro de casa também. Então é uma equipe que está sendo muito poupada no que tange a viagem, desgaste de back-to-back, etc. Porque isso ajuda muito, né, galera? Principalmente a equipe dos Clippers, que tem jogadores veteranos aí, como James Harden, Kawhi, Brook Lopes e tudo mais. Bom, a equipe do Boston tá jogando muito bem, né? As equipes se enfrentaram uma vez só na temporada, foi vitória do Boston por 121-118, um jogo disputadíssimo. Mas, cara, a equipe do Boston é uma equipe que é muito difícil você ir contra. Mas se você pegar esse bom momento dos Clippers, eles jogando dentro de casa, né? Cara, assim, né? Pode ser que o Zubac volte, tá? O pivô. Inclusive, eu não vou pegar a linha dos rebotes do Brook Lopes, porque pode ser que o Zubac volte. Eu vou querer conferir essa vitória do Los Angeles Clippers, cara, né? Eu gosto muito de pegar momento. E assim, se você for ver a campanha de recuperação que eles estão fazendo, porque eles começaram muito mal, né? Vamos dizer assim. A equipe do Portland, hoje, eles enfrentam a equipe dos Spurs, né? Muito provavelmente, ou pelo menos é a teoria, que eles percam. Então, se a equipe dos Clippers consegue vencer do Celtics, cara, eles vão ficar com a margem de 2 vitórias apenas para chegar ali na ponta do play-in, né? Então, eu acho que a equipe dos Clippers vai com tudo aí para aproveitar essa oportunidade. E eu vou com a vitória da equipe dos Clippers. Agora, apesar do Kawhi estar jogando demais, eu acho que isso aqui é jogo pro Barba, tá? Acho que é jogo pro Barba. Vou querer pegar o PRL, pontos, rebotes e assistência do James Harden. O Kawhi tá me dando muito green, tá? Eu vou estar saindo do que tá me dando certo, mas para uma coisa que eu vi do último jogo, tá? James Harden, na última vez que enfrentou essa equipe do Boston Celtics, passou de 50 PRA. E assim, isso que ele errou lance livre, não teve um bom aproveitamento assim dos 2 pontos, mas cara, ele joga muito, cara, contra a equipe do Boston. Então, eu vou querer pegar esse PRA, pontos, rebotes e assistências do James Harden conjuntamente com uma vitória. Vou querer conferir essa vitória da equipe do Los Angeles Clippers. Fechou, galera? Melhores palpites você encontra no meu grupo VIP, link tá na descrição. Também o grupo gratuito. Deixa o like, se inscreve. Vamos pra cima.